bem com vocês? Passaram uma semana tranquila, abençoada por Deus? Eu espero que sim, viu? É um prazer para a gente poder estar na presença do Senhor mais uma vez, diante da palavra de Deus e poder colocar nos nossos corações mais lições importantes, histórias lindas que a palavra do Senhor traz para nós, tá bom? Então, para nós começarmos esse nosso momento com Deus, nós vamos falar com Ele através da oração, pedindo a Ele que fale aos nossos corações e que seja um tempo muito bom, muito importante de crescimento, de conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Vou fazer essa oração por nós. Amado Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é maravilhosa, porque nós temos a oportunidade nessa hora de estudar a tua palavra, de ouvir histórias da tua palavra, que o Senhor ensine os nossos corações, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração e colocar em prática nas nossas vidas. Cuida de cada criança, fale ao coração de cada uma delas. Eu oro e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Olha, o versículo que nós vamos gravar aí hoje, vamos aprender, é um versículo que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Está aqui na palavra do Senhor e eu coloquei ele ali também para a gente poder então visualizar melhor. Esse versículo aí de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui diz, esse versículo está dizendo o seguinte: o que seria lançar sobre ele? Quem é ele? Né? Ele aí está com E maiúsculo. Ele aí é Deus. E lançar significa colocar diante de Deus tudo aquilo que nos deixa ansiosos. Ansiedade são preocupações ou tristezas, algumas coisas que têm tirado a nossa paz. Então, diz o seguinte, que devemos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos traz preocupação ou ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de nós, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Pedro, aí na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7, nos diz algo muito importante, que quando nós ficamos preocupados, ansiosos, nós devemos orar. Orar é colocar diante de Deus, né? Tudo aquilo que está trazendo tristeza ou preocupação para o nosso coração. Sabe por quê que Pedro está dizendo isso? Que nós temos que colocar diante de Deus em oração as nossas ansiedades, a nossa preocupação, porque Deus cuida de nós, porque Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá a solução para os nossos problemas. Ele cuida de nós de uma maneira muito especial. Então, todas as vezes que o seu coração ficar igual dessa menininha aqui, né? Triste, ansioso, que você coloque diante de Deus tudo aquilo que tem trazido ansiedade para o seu coração. E a gente coloca diante de Deus, como eu disse, através da oração. Você orar é falar com Deus. E aí, você vai contar para Deus tudo aquilo que está trazendo tristeza para o seu coração. E confie, porque Ele cuida de cada um de nós, certo? Então vamos lá. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, certo? Então, ó, essa menininha aqui, né, depois que ela coloca a ansiedade dela diante do Senhor, olha só o rostinho dela. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o nosso coração não precisa ficar angustiado e triste. Nós podemos contar para Deus, colocar diante dele a nossa ansiedade, porque
Ele tem cuidado de vós, certo? Então eu vou até já tirar aqui, né, essa carinha triste e vou deixar essa carinha feliz aqui, tá bom? Olha, a nossa história de hoje vai falar sobre a ansiedade e a tristeza de uma família que passou por um momento muito difícil, mas que contou com a graça de Deus e Deus trouxe alegria, né, para aqueles corações que estavam tristes. Então, para a gente falar sobre família, para a gente então pensar sobre família, eu quero cantar uma música que fala sobre a família, tá? Que é a nossa casa. Então diz assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos de novo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vale muito a pena todos nós e a nossa família servirmos a Deus. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos de grande ansiedade e preocupação, nós podemos contar com Deus, nós podemos compartilhar com Deus aquilo que está trazendo ansiedade para o nosso coração e confiar que Ele cuida de cada um de nós, Ele nos ajuda, nos protege e nos dá a solução, né, dos nossos problemas, certo? Combinado? Então tá bom. Ó, como eu disse para vocês, hoje eu vou falar sobre uma família. E é uma família que estava passando por um momento muito difícil. E essa história que eu vou contar para vocês está baseado lá no livro de Ruth, né? Ruth é um livro da Bíblia, é um personagem bíblico e tem também um nome de um livro que conta a história dessa família. Olha, essa família, ela era composta por 4 pessoas. Era a mãe, o pai e 2 filhos homens. Eles moravam em Judá, em Belém de Judá. Eles faziam parte do povo de Israel. Nessa época, o povo de Israel não tinha reis. Quem cuidava do povo e governava o povo era Deus através dos juízes. E nesse tempo, havia um afastamento do povo de Deus, do próprio Deus. E aí o povo começou a passar muitas dificuldades e as chuvas não estavam vindo mais do jeito que era para vir, porque o povo estava muito distante de Deus. O povo não estava mais orando a Deus, buscando a Deus como deveria. E aí, então, essa família, a família de Noemi, né? Ela, o esposo dela e os 2 filhos dela começou a passar muitas necessidades. Então eles resolveram algo. Eles disseram o seguinte: olha, eu ouvi falar que lá em Moabe, uma terra distante daqui, lá tem tido muita fartura, tá? As chuvas têm vindo, as pessoas têm o que comer, então vamos deixar aqui a nossa casa, a nossa cidade, o nosso povo e vamos mudar para lá. E foi isso que eles fizeram. Então a Noemi, junto com o esposo dela e os 2 filhos dela, foram para essa terra de Moabe. E chegando lá, os 2 filhos de Noemi já estavam na época de se casar. Então eles se casaram, né? E aí cada um, né, teve a sua esposa. Mas aconteceu algo muito triste. O esposo da Noemi, o pai dos meninos, morreu. E o coração da Noemi ficou tão entristecido, tão chateado. E aí aconteceu uma coisa pior ainda. Outra dificuldade, algo que trouxe ainda mais tristeza para o coração da Noemi. Os 2 filhos da Noemi também morreram.
Que tristeza. Olha, a Noemi ficou apenas com as suas duas noras, a Orfa e a Ruth. Essa é a Ruth, essa é a Orfa. E aí a Noemi ficou sabendo que lá na terra dela, em Judá, o povo tinha se aproximado de Deus de novo e elas então resolveram voltar, né, para a terra da Noemi. Mas a Ruth e a Orfa, elas eram de Moabe, daquele país que elas estavam agora. Então, a Noemi disse o seguinte: minhas filhas, vocês fiquem aqui na terra de vocês, junto com a família de vocês, e eu sozinha vou voltar lá para minha terra, Judá, para minha cidade, que chama Belém. E aí, elas não queriam deixar a Noemi sozinha, porque a Noemi estava vivendo o momento mais difícil da vida dela, e ela estava tão triste. E aí, então, a Ruth falou assim: olha, nada disso. Você é minha sogra, você é como minha mãe. O seu Deus vai ser o meu Deus e o seu povo vai ser o meu povo. Jamais eu vou te abandonar. Já a Orfa, mesmo amando a Noemi, disse: então tudo bem, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Mas a Ruth não. A Ruth ajudou a Noemi a arrumar as coisas delas e elas então, voltaram lá para a terra delas, para a terra da Noemi. E quando elas chegaram ali, elas estavam vivendo um tempo tão difícil, porque elas chegaram e elas não tinham dinheiro nenhum, elas não tinham condições financeiras nem de comprar comida. E a Noemi, que já era um pouco de idade, não tinha mais condições de trabalhar tanto assim. Mas a Ruth, que ainda era jovem, disposta, ela resolveu. Ela disse assim: olha, Noemi, fique aqui em casa, né? Que eu vou trabalhar fora para a gente poder ter o que comer, para a gente poder comprar pelo menos a comida. E aí a Ruth foi para uma plantação. Ela foi colher cevada. Cevada são, né, uns cachos, assim, parece cachos de arroz, mas eram cachos de cevada, que eles faziam bebida, né, dessa semente. Então, ela foi colher cevada. E aí, o dono dessa plantação aqui, ele era parente muito próximo de Noemi. E quando ele viu aquela moça diferente ali, ele perguntou: quem é aquela moça que está ali colhendo cevada? Eu nunca vi ela aqui. E aí disseram para ele, falou assim: ela é a nora da Noemi, que veio lá daquela terra distante de Moabe. Ela veio para cuidar da Noemi, porque a Noemi perdeu o esposo e os 2 filhos, e a Noemi agora está sozinha. Então a Ruth, por amar muito a Noemi, deixou a terra dela, os pais dela, os parentes dela e veio para cuidar da Noemi. E o Boaz achou aquela história muito linda. E ele passou a gostar muito da Ruth. E a Ruth também começou a gostar bastante do Boaz. E sabe o que aconteceu? Eles se apaixonaram e eles se casaram. Isso mesmo. E aí, depois que eles se casaram, passou um tempinho, eles tiveram um filhinho. E a Noemi, que nunca tinha sido avó, agora tinha um netinho lindo, filho da Ruth, que se casou de novo porque tinha ficado viúva, perdido o marido. Ela então se casou com o Boaz. O nome desse menininho é Obed. Obed. Gente, lembra que eu falei para vocês que nessa época o povo de Israel não tinha rei? Eles nunca tinham tido nenhum rei. Eram só os juízes que ajudavam a cuidar do povo e do povo de Israel. E olha, esse menininho aqui, que trouxe muita
muita alegria para o coração daquela avó que estava tão triste porque tinha perdido o esposo e os filhos. Esse menininho se tornou alguém muito especial para o povo de Israel. Depois, quando ele cresceu, ele também teve um filho e o filho dele teve também um filho. Ele se tornou avô. E sabe quem foi o netinho do Obed? O netinho do Obed foi o grande rei Davi. Olha que coisa mais linda! Deus, pela sua graça, tirou toda a tristeza do coração da Noemi, dando a ela uma filha, né? Que foi a Ruth, que assumiu a Noemi, quis cuidar da Noemi e deu a ela, né? Não só uma filha, né? Mas também um netinho muito lindo e muito amado. Olha, como é gostoso a gente ter vovô e vovó, não é mesmo? Então, os netos trazem alegria para o coração dos avós. E nós devemos amar os nossos avós com todo o nosso coração. Respeitar, amar, cuidar deles, orar por eles, né? Porque eles são muito importantes na nossa vida. E olha, o Obed foi uma bênção de Deus na vida da sua vovó, a Noemi. E olha, lembra que eu falei para vocês que quando nós colocamos a nossa ansiedade diante do Senhor, o que Deus faz? Nosso coração às vezes está triste, preocupado, ansioso, e quando nós colocamos a nossa ansiedade diante de Deus, o que acontece? Deus nos ajuda e tira a tristeza do nosso coração, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5, versículo 7. Gostou da nossa história de hoje? Você ainda tem avô e avó? Olha, louve a Deus pela vida dos seus avós, né? Louve a Deus pela vida dos seus avós. E agora eu gostaria da gente poder estar orando pelos nossos avós. Se você ainda tem vô e vó, que você possa orar por eles nesse momento. Eu ainda tenho um vô. Olha que coisa mais linda, eu tenho 2 vô. E o vô, pai da minha mamãe, fez aniversário esses dias atrás. Fez 95 anos. E eu louvo muito a Deus pela vida do meu vô, né? E eu peço a Deus que eu seja a alegria do coração do meu vô, como ele é a alegria do meu coração também, tá? Então vamos orar pelos nossos avós? Vamos lá? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Amado Deus, obrigado porque podemos confiar no Senhor e quando o nosso coração está triste, ansioso, nós podemos falar contigo através da oração e colocar as nossas preocupações diante do Senhor. E obrigado porque podemos confiar que o Senhor cuida de nós como um pai que nos ama e quer o nosso bem. E eu quero te agradecer nesse momento pela vida dos avós. Assim como o Senhor deu um netinho para Noemi, que foi o Obed, eu te agradeço porque o Senhor também nos deu avós. E eles são tão importantes na nossa vida. Cuida deles, ó Deus, dos nossos avós. Dê saúde para eles, dê força, dê fé, confiança no Senhor. E se porventura o coração dos nossos avós estiverem tristes, que o Senhor traga bastante alegria para os seus corações. Eu oro e coloco as nossas vidas e a vida dos nossos avós diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu e a minha casa serviremos, ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe os seus avós também, tá bom? A gente continua com o nosso encontro marcado todo domingo, nesse mesmo horário, aqui no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Então, até domingo que vem. Eu vou esperar por você, hein? Tchau, tchau!